Ricardo era um homem que sempre teve tudo o que queria, pois vinha de uma família rica, e quando seu pai faleceu, ele teve que cuidar de sua mãe idosa que tinha problemas de memória. Um dia, ela saiu de casa e não voltou, o que Ricardo achou um alívio até que muitas horas se passaram. Depois de um tempo com a consciência pesada, ele foi procurá-la, apenas para receber o telefonema mais assustador de sua vida. À beira de sua partida, o pai de Ricardo, Otávio, implorou para que ele cuidasse de sua mãe Sílvia. Filho, sua mãe da mesma forma que eu, está com a idade avançada, e sua memória parece estar falhando. Seu pai disse segurando a mão dele. Sim, pai. Vou contratar pessoas para cuidar dela o tempo todo. Ricardo garantiu ao pai. Mas não era isso que Otávio queria ouvir. Não, filho. Tem que ser você. Se você não fizer isso, não receberá nada depois que ela partir. Eu me certifiquei disso. Otávio revelou. Você quer que eu volte a morar com a minha mãe? Pai, eu tenho a minha própria vida. Ricardo balançou a cabeça. Própria vida? Você quer dizer viver em festas rodeado de mulheres? Isso não é uma vida. Desisti de ver você se casar ou me dar netos anos atrás, mas pelo menos você vai voltar para casa e cuidar de sua mãe. Otávio disse, ficando com raiva. Ele começou a tossir fortemente e Ricardo ficou quieto. Pai, eu juro que vou fazer isso. Por favor, acalme-se. Sílvia voltou da cozinha. Ok, filho, posso cuidar dele agora. Ela deu um tapinha no ombro de Ricardo. Descanse um pouco. Volto logo. Ele disse ao pai, que concordou pensativo. Ricardo sabia o que ele estava dizendo mesmo sem palavras. Ele também sabia que seu pai estava falando sério. Provavelmente havia algum tipo de cláusula em seu testamento, que impediria Ricardo de receber qualquer coisa se não cuidasse de sua mãe. Naquela época, ele sabia que sua mãe era a única herdeira de tudo, e Ricardo não se importou com isso. Mas ele não imaginava que seu pai iria lhe pedir isso. A ideia de voltar para casa e morar com a mãe era muito humilhante. No entanto, ele iria ter que fazer, se isso significasse que só assim herdaria tudo. Eu me preocupo com minha mãe, mas eu não faria isso nunca se não fosse obrigado. Porque eu jamais abriria mão de todo aquele dinheiro. Ricardo pensou enquanto entrava em seu carro, e começava a planejar sua mudança. Seu pai partiu no final daquela semana, e ele se mudou para casa logo depois. No entanto, Ricardo disse à mãe que estava fazendo isso para que ela não ficasse sozinha, e porque havia prometido a seu pai. Sílvia deu um largo sorriso, dando-lhe as boas-vindas em casa. Alguns meses depois, os sinais do declínio cognitivo de Sílvia tornaram-se mais evidentes. Os médicos fizeram vários exames e não havia nada de concreto. Mas eles falaram sobre a possibilidade de ser Alzheimer. O lado bom foi que Ricardo contratou uma enfermeira para cuidar integralmente de sua mãe. Ele ainda estava em casa como seu pai havia exigido, mas não precisava ficar ao seu lado o tempo todo. Sílvia tinha alguns dias bons e outros nem tanto. Os médicos disseram que só iria piorar com o tempo, mas Ricardo não estava muito preocupado. Infelizmente, ele nunca imaginou o que aconteceria um dia, quando a enfermeira ligasse dizendo que estava doente. Sinto muito, mas minha filha precisa ser hospitalizada. A enfermeira disse. Isso é inaceitável, quero dizer, sinto muito por sua filha, mas a agência não deveria enviar alguém para substituí-la. Ricardo perguntou, segurando-se para não dizer algo insensível. Todos estão ocupados. Eles vão reembolsar você por hoje. Eu tenho que ir. Respondeu a enfermeira e desligou. Espere. Ricardo disse, mas a ligação havia terminado. Ele tinha planos naquele dia. Seu cargo como diretor executivo na empresa de seu pai significava que ele podia escolher quando trabalhar. Ele ia lá no máximo 3 dias por semana, e ficava apenas algumas horas. No entanto, ele tinha visto uma bela barista trabalhando na cafeteria perto da casa de seus pais, então ele queria convidá-la para sair. Será que a minha mãe vai ficar bem se eu a deixar sozinha? Ele se questionou. Acho que vou perguntar a ela. Mãe, a enfermeira não vem hoje, mas eu preciso ir até a empresa. Eles precisam de mim com urgência. Você acha que consegue ficar sozinha só por hoje?
Ricardo perguntou à sua mãe. Silvia olhou diretamente para ele. Sério mesmo? Você acha que eu sou uma idiota? Posso estar tendo problemas ultimamente, mas eu te conheço muito bem. Eu sei que você não gosta de trabalhar na empresa do seu pai, aliás, você não gosta de trabalhar. E eu sei que você só está nesta casa porque ele ameaçou você. Silvia disse firmemente. Ricardo nunca a tinha ouvido falar assim com ele antes. Sim, eu sei sobre isso tudo. Mas continue assim. Vá se encontrar com alguma mulher e gaste dinheiro com ela. Você nunca encontrará o amor desse jeito. Ricardo engoliu em seco. Eu estou indo para o escritório. Ele começou a falar tranquilamente até ficar com raiva. Tanto faz. Eu farei o que quiser. Adeus. Ele saiu, mas de repente não quis ir atrás daquela barista. Ricardo estava se sentindo impotente e fraco. Então ele realmente foi para o escritório. Ricardo rabiscou, jogou em seu computador e checou seu telefone, ganhando tempo. O escritório esvaziou sem que ele percebesse, então Ricardo saiu e foi para casa. As palavras de sua mãe o assombravam. Ele não tinha ideia de que ela sabia sobre a situação, mas algo na maneira como ela olhou para ele era ainda pior. Como se ela estivesse desapontada com ele por pensar tanto em dinheiro. Ela sempre o havia mimado e tinha orgulho dele antes. Mesmo sendo um jovem rico, ele havia realizado muito. Ricardo recebeu prêmios atléticos e acadêmicos, foi para uma faculdade de ponta, e inicialmente teve um ótimo começo de carreira. Ele pediu ao pai um cargo em sua empresa, porque queria aprender sobre os negócios que herdaria. Otávio e Silvia ficaram muito orgulhosos, até que o interesse de Ricardo diminuiu, e ele começou a aparecer na empresa com menos frequência. Olhando para trás, ele percebeu que agora seus pais olhavam para ele com pena, e as últimas palavras de Otávio expressando que eles haviam desistido de vê-lo se casar ou ter filhos, eram ainda mais dolorosas agora. Ele tinha que mudar isso, mas ele seria capaz? Ele já tinha passado dos 30 anos. Os outros executivos da empresa concordariam em ajudá-lo desta vez? Ou tudo estava perdido? Ele pensou em tudo isso enquanto dirigia para casa, e queria conversar com sua mãe sobre esse assunto. Mãe! Ele bateu na porta do quarto dela. Nenhuma resposta. Mãe! Nada. Então ele abriu e não havia ninguém ali dentro. Ele ergueu as sobrancelhas e caminhou rapidamente pela casa, verificando a cozinha, os outros quartos, os banheiros, o jardim, a marquise e o porão. Sua mãe não estava em casa. Ela não deveria sair de casa. Sua mobilidade estava bem para uma mulher de sua idade, mas ele se preocupava com sua memória. Ricardo decidiu correr para o carro e procurá-la, mas um pensamento lógico tomou conta de sua mente. Se ela se foi, não preciso mais me preocupar com nada. Recebo dinheiro e estou livre. A ideia era tão genial e ainda assim perturbadora. Mas ele se sentou no sofá da sala, e esperou. Esperou e esperou. 5 horas haviam se passado e ele não podia mais adiar. Ele tinha que encontrá-la. Ela estava ferida, perdida ou pior. Ricardo começou a se sentir culpado. Ele não podia acreditar que havia esperado, como se pedisse ao universo que algo acontecesse com sua mãe. Sou o pior ser humano do mundo. E se acontecer algo com ela? Eu não mereço nada. Ele pensou ao sair. Ele entrou no seu carro e começou a dirigir bem devagar, tentando encontrá-la. Ricardo não havia percebido quão frio estava naquela noite, e ficou ainda mais preocupado com sua mãe. Logo ele chegou à casa de Dona Olga, sua vizinha mais próxima. Eu sei que é tarde, mas a senhora viu minha mãe? Ela está fora de casa há horas. Ricardo perguntou preocupado, mas a vizinha não sabia de nada. Ela prometeu dar uma olhada ali por perto, enquanto ele continuava dirigindo pelo bairro, chamando o nome de Silvia. Depois de algumas horas de busca, ele finalmente foi direto para a delegacia. Eram 4 da manhã. Por favor, ela tem problemas de memória. Por favor, me ajudem a encontrar minha mãe. Ricardo implorou, e o policial garantiu que eles fariam o possível. Ele foi para casa e tentou dormir sem sucesso, e quando o sol finalmente nasceu, ele entrou no carro e dirigiu mais um pouco. Se acontecer algo com ela, eu serei o único culpado. Ricardo começou a chorar ao volante e de repente, um animal pulou na estrada. Ele desviou rapidamente e quase bateu em uma árvore.
mas seu carro ficou preso em um barranco. Ele desembarcou assustado. Mãe, Silvia, por favor me responda. Venha para casa. Eu te amo. Ricardo gritou para a estrada vazia, um grito impotente de partir o coração que saía de seu peito. Ele olhou para o carro, sem se importar com o que tinha acontecido. Ele teria que ir a pé, e talvez pudesse voltar na delegacia para ver o que estava acontecendo. Mas nesse momento seu celular tocou. Ele o tirou do bolso com as mãos trêmulas e viu um número desconhecido na tela. Alô? Ele falou. Ricardo. Disse uma voz masculina. Sim. Você não me conhece, mas eu estou com sua mãe. O homem continuou ao telefone, e Ricardo ficou vermelho. Se você machucar minha mãe de alguma forma, vou me certificar de que você pague por isso. Ricardo gritou, mas vários bips ressoaram em seu ouvido, e ele sabia que a ligação havia terminado. Felizmente, um carro da polícia chegou. Policiais, por favor, minha mãe desapareceu, e recebi uma ligação de um homem dizendo que está com ela. Por favor, vocês precisam me ajudar. Perdi o sinal. Era um número desconhecido, e não estou conseguindo ligar de volta. Tudo bem. Vamos para a delegacia. Os policiais concordaram, e ele entrou no veículo. Vamos pedir um reboque para o seu carro. Eu não me importo com ele. Eu me importo com a minha mãe. Ricardo respondeu. Ele só estava pensando em quanto dinheiro o homem iria pedir. No entanto, ele pagaria qualquer coisa para tê-la de volta. Na delegacia, os policiais conseguiram rastrear a ligação, era de um número de telefone residencial. E o endereço não era muito longe da casa de Ricardo, mas ele nunca havia passado por esse caminho. Os policiais não tentaram ligar porque tinham certeza de que era uma situação perigosa. O dia já tinha amanhecido. Ricardo, você deveria ficar aqui. É perigoso. Um policial disse a ele. Por favor, me deixe ir com vocês. Posso negociar. Posso oferecer dinheiro. Isso é tudo culpa minha. Por favor. Vários carros de polícia foram para o endereço, prontos para um perigoso confronto. Mas chegaram a uma casa humilde e viram um homem regando suas flores, enquanto seus filhos brincavam. Os policiais saíram de seus carros, e Ricardo foi diretamente ao homem, que o cumprimentou antes que ele pudesse exigir qualquer coisa. Você é o Ricardo? Tentei ligar mais algumas vezes, mas não consegui depois que caiu a ligação. Ele disse sorrindo, e Ricardo se acalmou, percebendo que aquela situação era bem diferente do que ele imaginava. Meu nome é Clayton e sua mãe está sentada ao lado da lareira. O homem gentil continuou. Senhor, você pode nos dizer o que aconteceu? Um policial se aproximou. Eu estava voltando para casa tarde do trabalho, quando vi esta senhora sentada na rua. Não pude deixá-la lá, então a trouxe para minha casa. Ela estava desorientada e fiz o possível para mantê-la aquecida e alimentada. Clayton começou a explicar. Por favor, entrem. Ricardo correu para dentro da casa, e viu sua mãe enrolada em um cobertor quente perto da lareira. Depois de um tempo, ela conseguiu me contar sobre seu filho, e também se lembrou de seu número de telefone. Mas ela tem estado quieta desde então. Clayton continuou, e Ricardo se ajoelhou na frente de Silvia. Mãe! Ele respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo. Eu procurei tanto por você. Por que você saiu de casa? Silvia olhou nos olhos de Ricardo e sorriu docemente. Você parece o meu filho Ricardo. Ele é o melhor da classe. Ele ganhou um concurso de matemática outro dia. Ela disse, e Ricardo percebeu que a mãe não estava lúcida naquele momento. Ele havia vencido o concurso de matemática da 5ª série décadas atrás, e ela se gabava muito naquela época. No entanto, Ricardo não se importava que sua mente parecesse estar longe no momento. A única coisa que importava era que ela estava sã e salva. Os policiais fizeram algumas perguntas a Clayton. Ele disse a eles que iria à delegacia, se não conseguisse entrar em contato com Ricardo novamente. Eu deveria ter ligado para a emergência imediatamente. Sinto muito. Ele se desculpou, mas Ricardo balançou a cabeça. Você salvou minha mãe. Não tenho como agradecer. Deixe-me dar-lhe algo como recompensa. Não é necessário. Eu só fiz o que qualquer um teria feito. Clayton recusou. Vocês podem nos levar para casa.
Ele perguntou aos policiais, que assentiram e o ajudaram com sua mãe até a viatura. Quando chegaram em casa, Ricardo a levou para o quarto e a colocou na cama. Enquanto a observava dormir, ele prometeu a ela um mundo. Mãe, eu sou um homem diferente agora. Ou pelo menos, farei o meu melhor para ser. Serei o filho do qual você pode se gabar novamente, mesmo que não se lembre muito de mim. Vou conseguir lidar com os negócios do meu pai. Vou ganhar o respeito dos executivos. E finalmente, colocarei minha vida em ordem. Não é tarde demais. Eu sei que posso fazer isso. Ele jurou e saiu do quarto dela. Sua mudança seria lenta, e provavelmente seria difícil. Mas ele fez isso. Quando sua mãe faleceu e ele herdou toda a fortuna deles, ele criou um fundo fiduciário para os filhos de Clayton. O homem, que trabalhava como zelador, havia se tornado um excelente amigo de Ricardo após o incidente, e sempre recusava quando ele tentava lhe dar dinheiro. Mas seus filhos teriam acesso ao fundo fiduciário quando completassem 18 anos. Eles poderiam usá-lo para o que precisassem. Era a recompensa que o homem gentil merecia por resgatar Sylvia, e sem saber naquele momento, salvar Ricardo. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!